Então tá, hoje nós vamos tratar no módulo 1 sobre fabricação de tintas prediais à base de água, né, as tintas látex para pintura de substratos porosos como revestimentos argamassados em geral. O objetivo é mostrar quais são os componentes que entram na fabricação da tinta para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre os seus componentes, né, e poder utilizar a tinta com um pouco mais de qualidade, obtendo melhor desempenho. Então, as tintas prediais, elas são formuladas nas fábricas, né, através da adição de diversos componentes, na ordem aí de 20, 30, 40 componentes diferentes, que são adicionados para a fabricação dessa tinta. Os nossos ancestrais já tinham conhecimento de fabricação de tinta, tanto que deixaram para nós, dentro das cavernas, pinturas rupestres que podem chegar até nós hoje há mais de 4, 5 mil anos. Na época utilizavam materiais orgânicos, frutas amassadas, coisas que tinham cor, pigmento, para deixar nas paredes mensagens para nós. São as primeiras tintas que a gente tem conhecimento, né? E essas tintas conseguiram vencer o tempo, né? Justamente porque elas estavam protegidas da intempérie, elas estavam dentro de uma caverna onde não tinha chuva, nem sol e tal, não tinha ação do ultravioleta, né? Os gregos e romanos também na sequência já desenvolveram seus produtos, né, e utilizavam a cor principalmente em pinturas internas, né, pinturas decorativas. A gente tem imagens aí de Pompeia, né, que foi uma cidade praticamente atacada por um vulcão, foi submersa, o vulcão tapou a cidade toda e hoje paulatinamente vai se conseguindo remover esses materiais vulcânicos e as paredes então se mostram como de fato elas eram na época totalmente protegidas da ação do intemperismo porque tinha lava em cima. Então a gente percebe que os gregos e romanos já dominavam o processo de pintura através de produtos orgânicos que eles tinham disponíveis na época. E na Idade Média também se tinha principalmente vernizes para aplicação sobre madeira, para dar maior durabilidade, já que a madeira era o principal material de construção da época, né? E todos os materiais utilizados eram de origem natural, o verniz copal e as resinas, e o verniz âmbar, que vem do pinheiro propriamente, e as resinas copálicas, que são de árvores tropicais, formulavam essas tintas para proteção já das construções naquela época. Depois, com o advento da Revolução Industrial, as tintas começaram a ser produzidas industrialmente. Veja que então em 1949 começou a surgir as tintas látex à base de água. Até então as tintas eram formuladas pelos pintores que no local de aplicação, né, porque não existia tinta industrializada para comprar. Isso se prolongou um bom tempo, não só até 1949, até 1950 e começo da década de 60 no Brasil ainda os pintores formulavam as suas tintas. Tinham conhecimento para formular, conhecimento e experiência, né? Mas lá por 1960 então surgem as primeiras tintas à base de acetato de polivinila, que são as tintas PVA. E na década de 70 em diante surgiram comercialmente, né, se tornou viável a comercialização e produção de tintas à base acrílica, né? Veja que a gente tem então aqui em Santa Catarina as primeiras fábricas de tinta em 1900, né, a Hering em Blumenau, como sendo o precursor das fábricas de tinta no Brasil. As tintas antigamente, elas não permitiam a lavabilidade, ou seja, se sujasse a parede, você ia limpar a tinta e você não conseguia limpar, porque você ia remover a tinta junto, então você ia praticamente perder o acabamento que tinha, né? Então essa era uma característica que as tintas antes do látex apresentavam. Então com o surgimento do látex, e principalmente nos Estados Unidos, onde começou a surgir isso, a gente tem aqui a imagem de uma propaganda, uma publicidade para a venda da tinta, onde mostra que a dona de casa consegue remover a mancha da parede sem estragar a tinta. Isso aí foi o avanço inicial que a tinta látex proporcionou, né? Com a chegada desse sistema, as tintas se tornaram resistentes à abrasão, como a gente chama, né? Ou seja, elas podiam ser limpas, né? Sem degradação. Aqui a gente tem uma amostragem da composição de todas as famílias praticamente de tintas que a gente usa na construção civil. A gente pode começar com as tintas à base de cimento, que são tintas onde a gente mistura cimento com água no momento de aplicação.
e pode ter uma tinta mineral. Ela é aplicada com brocha, com pincel grande, ela é muito líquida, né? Ela é ruim de aplicar, mas eu posso usar cimento branco, por exemplo, e posso pigmentar essa tinta com corante. Ou uso o próprio cimento cinza e vou ter uma tinta cinza mineral. É interessante, baixo custo, ela é bastante impermeável, ela é muito recomendada para muros e construções que ficam muito sujeitas ao intemperias. Mas evidentemente, como é uma tinta mineral, ela não cria filme, ela deixa a água passar de alguma forma. Depois a gente tem as tintas à base de silicone, que são derivadas da sílica, que é areia, sintetizadas artificialmente, depois a gente aborda melhor. A gente tem a caiação, que é a tinta feita à base de cal, que é um mineral também, né, onde se mistura com água e coloca corantes, e você tem uma tinta para pintar, e a tinta mais antiga que se tem conhecimento. Inclusive, a própria Bíblia fala, né, na caiação dos sepulcros, né, que eram os locais onde os mortos eram depositados, e isso aí hoje, até hoje é assim. Os cemitérios também são pintados com tinta cal, porque ela tem uma alcalinidade muito elevada, ou seja, ela não permite que os micro-organismos da degradação dos cadáveres que estão lá guardados possam atacar a pintura, porque é uma tinta que resiste muito bem a esse tipo de ataque. Então os cemitérios normalmente são pintados com tinta cal por uma questão de saúde pública. Os muros, todos os ambientes internos lá do cemitério normalmente são pintados com tinta base cal. E a tinta base cal, ela é branca, ela é alva, ela reflete bem a luz, né, tem propriedades interessantes. Você pode pintar meio fio de calçada, você pode pintar tronco de árvore, né, você tem alguns recursos para utilizar que são baratos e ajudam muito, por exemplo, para você dirigir um automóvel nas ruas da cidade, principalmente à noite, onde você percebe, né, à direita e à esquerda o alinhamento que delimita a faixa de rolamento através da pintura das guias de meio fio. Isso é muito interessante. Depois, na sequência, a gente tem os vernizes, que são tintas que não têm carga mineral. Eles são transparentes, justamente para poder mostrar o substrato que estão sendo pintados. As madeiras, principalmente que têm textura e cor, né? O verniz acentua essa propriedade e impermeabiliza a superfície para evitar a passagem da água. Depois a gente tem as tintas do sistema alquídico, que são as tintas basicamente esmalte sintético e tinta óleo. São tintas formuladas à base de solvente alifático, né? Ou seja, um solvente que praticamente que tem cheiro, digamos assim, né? Alifático significa que ele tem um volátil forte. Então são tintas principalmente recomendadas para pintura de substratos que temem a água. A madeira teme a água, o metal teme a água, né? Então é mais conveniente a gente usar tintas desse sistema alquídico aí para pintar esse tipo de substrato da construção civil. E a gente tem as tintas à base de óleo, que na verdade não são sintéticas, elas são de óleos naturais. Só que são tintas que praticamente foi abandonada a produção e não tem mais à venda hoje no comércio. Hoje o que a gente tem são tinta esmalte sintético. A palavra sintético quer dizer que elas não têm material orgânico, elas são sintetizadas. Depois, na sequência, a gente tem os sistemas vinílicos, né, que são as tintas à base de PVA, e as tintas acrílicas, que são à base de acrilatos. O que diferencia esses dois materiais é a capacidade que eles apresentam de impermeabilizar o substrato e impedir a passagem da água. O PVA deixa a água passar sobre a forma sólida, né? E sobre a forma de vapor. E a tinta acrílica não deixa passar sobre a forma sólida, somente sobre a forma de vapor. Então vem daí já uma diferença, né, de desempenho desses dois produtos. Então, uma classificação simples, né, de tintas, a gente pode considerar que temos tintas à base de solventes alifáticos, né, e tintas à base de água. É claro que a água também é um solvente, mas não é alifático, né? Então, tem dois sistemas de tintas hoje para ser utilizado na construção civil. Tintas que são solúveis em água e tintas que são solúveis em solventes alifáticos. Aqui a gente tem, então, uma planilha que mostra, né, os sistemas de pintura que a gente pode ter. Tem acrílico base água, tem acrílico base solvente, vinílico base água, alquídico base solvente e alquídico base água. Hoje as indústrias estão procurando já transferir os seus sistemas de tinta, né, para o sistema base água, para evitar o consumo da camada de ozônio, diminuir os voláteis, né, originados pela deposição das camadas de tinta. E ainda, assim, posso dizer para vocês que não se chegou ainda numa solução
de tintas à base água para substituir as tintas à base alquídica, né, que seja satisfatória, que tenha o mesmo desempenho, que tenha o mesmo custo e tal. Não se chegou ainda, mas está no desenvolvimento disso e a indústria busca chegar lá, né. Hoje já tem, se você quiser adquirir no comércio tinta esmalte sintético à base água, você pode experimentar. A gente tem também as tintas epóxi à base água, tem as tintas epóxi à base solvente, verniz à base água, verniz à base solvente e verniz bicomponente também na sequência. Então esses são basicamente os tipos de tinta e sistemas que a gente tem. Em termos de sistema, recapitulando, né, os sistemas acrílicos, os vinílicos e os alquídicos, né, é o que se usa na construção civil. Aqui um comentário rápido a respeito, né, do que significa um látex acrílico, e aí vem o termo látex. O látex está vinculado à borracha, mas na verdade a tinta ela não proporciona um acabamento emborrachado. Normalmente as tintas não têm esse acabamento, mas elas formam um filme termoplástico, né, que tem um pouquinho de capacidade de acompanhar a movimentação do substrato, e aí o termo látex ficou, né, mas não tem borracha na tinta. Tá? Nem na acrílica, nem na PVA, não existe borracha. Existem tintas látex que tem borracha de verdade. Aí vem o nome na lata, tinta emborrachada, é o outro assunto. Então o látex acrílico é recomendado para pinturas externas, porque ele resiste bem ao intemperismo e à ação da chuva, né? E as tintas látex PVA são recomendadas para aplicação interna, já que a parede precisa respirar, ela precisa trocar a umidade com o ambiente, e essa troca só é possível se uma das faces da minha parede for pintada com tinta PVA, porque se as duas forem com tinta acrílica, eu vou confinar no interior dessa parede a umidade e ela vai depois querer sair de alguma forma e pode criar bolhas, né? Então essa é a ideia. Na verdade, as tintas PVA hoje não são mais comercializadas, é muito difícil você encontrar nas lojas tintas à base PVA para vender, porque a resina PVA chegou num preço hoje, num custo, que é muito semelhante ao acrílico, então praticamente desapareceu, já que o acrílico tem um desempenho superior, esse tipo de tinta PVA é muito difícil de ser encontrado. Depois a gente tem as tintas vinil acrílica, né, que é uma tinta híbrida, na verdade é uma mistura das duas. É uma tinta que não é normatizada no Brasil, não tem especificação técnica para ela, mas existe no mercado. A gente tem as texturas acrílicas também, que não é exatamente uma tinta, mas sim uma massa, né, que vai revestir e dar uma textura à superfície em função do tipo de rolo que eu aplicar. E os esmaltes sintéticos, né, que eu já falei para vocês, que serve para pintar madeira, metal, e vai me dar uma proteção contra a corrosão. A gente tem os vernizes, então, que não tem carga, né, e que formam um filme de baixa durabilidade. O verniz exposto ao sol ele não dura muito, os melhores vernizes comercializados no Brasil, dizem eles, os fabricantes, que duram 2 anos, né? Então a cada 2 anos você teria que lixar e repintar o verniz, porque ele não tem capacidade de resistir à ultravioleta. Mas essa é a característica do verniz, ele precisa mostrar o substrato. Para mostrar o substrato ele tem que ser transparente, para ser transparente ele não pode ter carga, a carga vai esconder o substrato. Então essa é a necessidade. Depois a gente tem o Stan, que no Brasil não tem um nome específico para ele, mas ele é um preservativo da madeira, que ele funciona como um material que dá um pouquinho de hidrorrepelência, né, à água, e também ele confere a proteção contra os agentes agressores, como o cupim, né? Então é um agente preservativo da madeira, né? Não é um acabamento final, ele é um acabamento intermediário. Depois a gente tem as resinas acrílicas, que são impermeabilizantes incolores, né, que eu posso aplicar sobre diversos materiais, como tijolo, telha, né? E eu tenho as tintas epóxi, né, que são tintas catalisáveis, né? São tintas que, para reagir no momento de aplicação, eu preciso acelerar o processo de secagem através da mistura, da adição de um outro componente. Quando você compra a tinta epóxi, ela vem em 2 embalagens distintas. No momento da aplicação, você precisa misturar as duas, né, para que haja uma reação química de formação de filme. Mas a exigência básica do uso da epóxi é que o reboco sobre o qual você vai aplicar não tenha cal, porque vai haver uma reação e ele pode soltar. E a tinta epóxi praticamente ela substitui o azulejo, né? Ela apresenta um desempenho, a limpeza de produtos químicos muito bom. É um material muito recomendado para hospitais, ambulatórios, né, sala de cirurgia, etc., onde você precisa ter uma asepsia muito boa, né, e uma limpeza mais fácil. Se você pensar num revestimento azulejado, tem muito rejunte, né? No rejunte, que é poroso, os micro-organismos podem se estabelecer. Então, os hospitais preferem
um acabamento de pintura impermeável que possa ser facilmente limpo, como o epóxi. Então a fabricação de tintas, ela ocorre através da mistura de água com diversos componentes, né? Através de um misturador industrial com motor elétrico e um dispersor de caules, que é o agente que vai dispersar os componentes. Não há moagem, não há trituração, não há reação química, é só mistura de componentes. Então, como é que é basicamente o processo? Há uma pré-mistura e dispersão em equipamento que agita e mistura água com aditivos, resinas, cargas e pigmentos, provocando a dispersão. Depois, num segundo momento, é feita a completagem, que significa que nesse tanque vamos se adicionar mais água, outros aditivos e tal, para dar a composição final da tinta. Inclusive a cor, né? A cor, toda a tinta nasce branca, depois ela é pintada e colorida para chegar na cor que se quer, né? E por fim você faz uma filtragem em vase. A filtragem significa o seguinte: a tinta passa por um sistema de peneiras para reter as partes sólidas que não se misturaram porventura, né, ou forçar essa mistura, para que você tenha a garantia de quando abrir a lata e for consumir o produto não tenha grumos, não tenha bolas, não tenha componentes não misturados. Aí depois a gente tem os agentes aqui que fazem a composição da tinta, como coalescentes, dispersantes, biocidas, anti-espumante. A gente precisa de um anti-espumante para que não forme espuma no momento de aplicar a tinta, rolar a tinta. Nós temos espessantes que dão consistência à tinta, que permitem que ela seja aplicada com rolo, por exemplo. E nós temos pigmentos que dão cores, principalmente o dióxido de titânio, que é o pigmento principal de todas as tintas. Ele é branco, né, e é alvo e permite depois ser colorido por outros pigmentos. Então as tintas, basicamente, conforme essa imagem mostra para vocês aí, a gente tem em torno de 20% de resina, 15% de pigmentos e 65% de água e aditivos. Se imaginar que grande parte dessa água vai evaporar, vai sair do sistema, o que vai me restar basicamente são os aditivos, o pigmento e a resina, né, que vai solidificando, vai criar o filme, vai aderir todos esses componentes no substrato. Então eu tenho um solvente nessa tinta, que no caso das látex é a água, né, que regula a viscosidade para a aplicação. Eu tenho amônia, que estabiliza o espessante, deixando meio alcalino para que ele não tenha reação com cimento. Essa amônia é, na verdade, um dos fatores que provoca cheiro, né, logo depois da aplicação da tinta látex, mas é um cheiro que dura 15 a 20 minutos, a amônia evapora, né, porque ela ajuda na formação do filme. O filme se forma, seca e a amônia evapora, e depois não tem mais cheiro de amônia. E depois a resina, que atua como agente ligante e formador do filme. É através dessa cola, digamos assim, que todos os materiais sólidos colocados na tinta vão ficar aderidos no substrato. E aqui são os dois tipos então de resina que a gente tem, a resina acrílica e a resina PVA, que dão origem às tintas látex. Então as cargas minerais, elas são adicionadas nas tintas para dar consistência, para criar o filme, né, criar a espessura de filme também, e praticamente são todas de cores claras ou brancas para ajudar a esconder o substrato. E como elas são moídas de pedras e materiais minerais da natureza, elas vêm com contaminação de micro-organismos. É natural que venha, porque não tem como limpar isso aí. E esse é um dos motivos pelo qual a tinta dentro da lata tem biocida também, exatamente na verdade é um bactericida, né, para evitar a proliferação desses organismos dentro da lata. Porque eventualmente, se acontecer isso, eles vão consumir componentes da tinta e vão acabar com a formulação, vão desbalancear a formulação. E o sintoma mais clássico é a embalagem estufada, né? Porque esses micro-organismos, ao se alimentarem da tinta, eles geram gases. E os gases provocam o aumento de volume da embalagem. Então esse é o sinal clássico. Você pega uma lata de tinta estufada, com certeza ela já está com a formulação comprometida pela ação desses agentes aí, que vem da própria natureza. Mas, no entanto, o fabricante coloca um agente dentro da tinta para evitar esse processo. Se você pegar uma lata nessa condição, ou o fabricante botou um teor baixo de bactericida, ou a tinta já passou da validade, que na verdade são 2 anos, né? E esse agente já não consegue mais fazer efeito. A gente tem, em termos de tinta látex, 2 tipos de acabamento, né? O semibrilho e o fosco.
O fosco ele não transmite os raios que incidem sobre ele da mesma forma que recebe, ou seja, o semibrilho ele pode fazer uma reflexão regular e isso vai espelhar o substrato, vai mostrar para você as imperfeições do reboco. A gente tende a querer usar uma tinta semibrilho numa fachada externa porque ela tem mais resina e ela pode proteger melhor a parede, mas ela mostra mais as imperfeições quando bate o sol. Então há uma preferência muito grande pela utilização de tintas foscas, que não mostram ou que procuram ou que mascaram as imperfeições do reboco. O PVC seria uma identidade da tinta, né? Como se o fabricante fornecesse para nós esse índice, a gente saberia a quantidade de resina que foi colocada em relação à quantidade de pigmentos. Isso é uma informação muito importante, que não é divulgada pelos fabricantes, mas que te ajudaria muito na hora de comprar a tinta, né? Para você ver a qualidade da tinta, você poderia, tendo acesso a esse índice, a essa informação, tomar uma decisão qualificada, né? Então a formação de filme é o processo então de aplicação da tinta na parede, né? Você coloca a tinta no rolo de lã de carneiro, vai passar na parede e essa tinta vai se depositar sobre o substrato e com o tempo ela vai evaporar o solvente água e vai formar um filme microscópico de proteção do substrato. Como é que se forma o filme? O filme se forma através de um processo de coalescência dos polímeros, é uma questão química, aonde aí sim começa a ter um pouco de reação química, mas é uma reação de empacotamento, de redução de tamanho, de evaporação do solvente água, né, e de formação do filme. Todos os fabricantes de tinta informam na lata qual é a temperatura mínima que você pode aplicar a tinta para que esse processo de formação de filme possa acontecer. Essa temperatura normalmente não é abaixo de 10 graus centígrados. Ou seja, então, como regra geral, se a temperatura estiver abaixo de 10 graus centígrados, fica muito difícil pintar uma parede e querer que o filme se forme, porque o fabricante não garante a formação do filme abaixo dessa temperatura. Então as tintas látex à base de água, né, recobrem o substrato formando um filme termoplástico, né, aderido, que penetra na porosidade dos materiais. O revestimento de argamassa cimentícia é um material poroso, ele tem poros, então a tinta base água vai penetrar nesses poros e eu vou ter uma aderência mecânica muito boa em materiais porosos. Por isso que tinta base água e materiais porosos combinam muito bem, porque eu vou ter uma aderência por ancoragem nos poros e não só por aderência por colagem. Então essa aderência provoca a transferência das movimentações do substrato para a tinta. Isso pode acontecer. E a tinta tem um pouquinho de capacidade de resistir, mas se as retrações do reboco forem violentas, né, o filme de tinta rompe junto. E aí começam os problemas. Por essa ruptura, a água entra e vai provocar a soltura do filme de tinta. Essa é uma característica das tintas acrílicas, né? Quando a umidade penetra por trás, a tinta solta e cria uma bolha. As tintas PVA não acontecem dessa forma, elas não soltam e não formam bolha quando a água entra por trás. Então hoje nós temos a digitalização da cor. Antigamente você tinha só 6 ou 8 cores disponíveis na loja, que eram as tintas fabricadas em batelada pelo fabricante de tinta. E você precisava encomendar as latas para dali a 15 ou 20 dias você receber a quantidade que você quis das cores escolhidas. Hoje não, hoje você chega na loja, você tem a base pronta, né, a base branca, e o lojista vai pintar a tinta para você naquele momento da compra na cor que você escolheu. Então por isso que a gente fala em digitalização da cor. Você hoje tem fabricantes que tem mais de 2.000 cores em catálogo para pronta entrega no momento que você chega lá na loja. O lojista não precisa mais estoque e pode reproduzir a cor da tinta com muita fidelidade para você fazer um retoque. Então essas tintas de sistema tintométrico, elas têm uma qualidade de reprodução de cor fantástica, coisa que nas tintas fabricadas lá na fábrica, em batelada, não tem. Então aí estão os sistemas, né? Você tem ali o microprocessador, que é o computador, que vai adicionar os pigmentos dentro da base branca, e do lado tem o agitador, que vai promover a mistura desses pigmentos adicionados para que você possa então ter a embalagem pronta para pintar.
Em comparação a esse sistema, a gente tem então as cores de cartela, né, que você pode escolher, que são cores fabricadas na fábrica. São cores que a fábrica lança, a cada ano muda as suas cores. Em termos de moda, procura lançar cores que o mercado aprecia. E você pode comprar então uma tinta com melhor qualidade de desempenho ao intemperismo e à fixação de cor. Porque lá na fábrica são utilizados mais de 50 pigmentos diferentes para obter a mesma cor, que numa máquina da loja você só tem 9 bicos ou 10 bicos que vão te dar a cor. Então é natural que haja uma limitação técnica, né, no desempenho da cor da tinta do sistema tintométrico da loja comparado com a tinta fabricada lá na fábrica, que tem muito mais recursos de qualidade de pigmento e pode te fornecer uma tinta de maior estabilidade de cor. Então esse é o inconveniente do sistema tintométrico, ele não tem estabilidade de cor garantida. Bom, em termos de desempenho e qualidade, hoje no Brasil, há mais de 20 anos, né, as normas brasileiras vêm contemplando as tintas em termos de desempenho de produto e fabricação. Então hoje a gente tem algumas normas em vigor que regulam principalmente a tinta látex como sendo econômica, standard e premium. São 3 classificações que a gente tem. A econômica seria um nível mais baixo, a standard um nível intermediário e a premium seria o top em termos de desempenho. Depois a gente tem também normas para massa niveladora, temos normas para o esmalte sintético e normas para o verniz, que regulam o desempenho do produto. Aqui só para a gente ter uma ideia assim quantitativa da qualidade do material, a tinta premium ela pode cobrir aí até 240 metros quadrados numa lata de 18 litros e você vai acabar chegando na tinta econômica lá com 175 metros. Por quê? Porque a tinta econômica ela tem um custo menor e ela tem também um desempenho menor. As tintas são fabricadas e têm custo variável em função do desempenho que elas proporcionam e do rendimento principalmente. É claro que a tinta econômica rende menos, ela custa menos, tal. Tem uma faixa de mercado para cada uma, mas a norma brasileira veio e regulou isso. Então existe regras para se avaliar se a tinta é econômica, standard ou premium. E isso tem que vir escrito na lata hoje por força de lei. Então existe um programa de qualidade que está em vigor, que tem essas características aqui, ó. Nesse site que está ali, tintadequalidade.com.br, você pode buscar informações sobre as tintas que estão no mercado, porque esse programa de qualidade busca no mercado diversas tintas e faz ensaios para ver se elas estão ou não de acordo com a norma brasileira, né? Se estão ou não em conformidade. E eles divulgam periodicamente nesse site as tintas que atenderam as especificações da norma e as tintas que não atenderam. Então, se você tiver na iminência de adquirir um produto que você não conhece, que não tem referências, você pode procurar nesse site aqui para verificar se ele apresentou ou não conformidade ou desconformidade em relação às normas, né? Que já é um padrão mínimo estabelecido. Então essa aqui é basicamente a norma brasileira em vigor, 15079, que estabelece então que tintas econômicas não podem ser usadas no exterior, porque elas não têm capacidade de resistir a intemperismo. Então, tinta econômica não pode ser usada no exterior, tá? Porque não vai funcionar. Ao passo que as tintas standard e premium podem ser usadas interna e externamente. O teste de lavabilidade definido na norma como uma das características que o produto tem que atender é uma maquininha que tem uma escova e essa escova anda nas duas direções sobre uma amostra e as cerdas da escova vão, por abrasão, consumir a tinta que você coloca ali de amostragem para fazer o teste e você vai ver quantos ciclos ela vai render. Então é mais ou menos o que a gente vê nessa imagem. A gente tem 3 tintas que foram aplicadas numa cartela preta e a escovinha passou em cima das 3 ao mesmo tempo. Então a gente percebe ali, ó, que a tinta A, quando passou a terceira vez a escova, já começou a consumir a tinta e aparecer o preto embaixo. A tinta B resistiu 23 ciclos, né? Então até o 23º ciclo não aparecia o substrato, depois começou a aparecer. E a tinta C, depois do ensaio, praticamente não perdeu constituição, então ela não teve perda de desgaste. Então aí você faz um teste comparativo, né, para medir o desempenho à abrasão das 3 tintas e obviamente você chega à conclusão que a C é melhor que a B e que a B é melhor que a A.
tá? Isso é de laboratório. Aqui a gente tem imagens comparando a tinta Premium Standard com a tinta Premium Econômica e a tinta Econômica com a Standard, né? É claro que a gente percebe que a tinta Econômica, aqui na imagem central, ela não consegue cobrir a tarja preta, ao passo que a tinta Premium, sim, consegue. Claro que as tintas são aplicadas com uma barra de aplicação de alumínio, todas com a mesma quantidade de produto, a mesma espessura, é um teste justo, não é feito com pincel nem com rolo, tá? E na primeira imagem a gente vê a Standard e a Premium, né? A Premium realmente cobrindo bem o substrato e a Standard com alguma dificuldade, e lá no fim a Econômica e a Standard praticamente não conseguem cobrir a faixa preta. E isso aí é o que a norma brasileira pede, então está tudo de acordo com a norma, são tintas que obedecem à norma e que têm esse desempenho. Veja então que com uma demão de Premium você cobre o substrato, ao passo que com a Standard e com a Econômica você corre o risco de ter que aplicar uma segunda ou uma terceira demão. Aqui os ensaios que são feitos no desenvolvimento de produtos na fábrica. Toda a fábrica está permanentemente mudando a sua formulação, ou produzindo tintas novas, ou substituindo insumos de tintas velhas. Já que tem 40, 50 insumos, é natural que mude de fornecedor, que busque preço melhor e que fique alterando a tinta, então precisa fazer testes para ver se essas alterações vão funcionar bem ou não. É o chamado teste da cerca, onde a gente coloca as placas pintadas expostas ao intemperismo, como se fosse uma cerca, para que o intemperismo haja sobre elas e a gente possa fazer uma avaliação. As reciclagens de tinta no Brasil não acontece muito, mas fora do Brasil é mais comum, ou seja, as latas voltam, as embalagens voltam para a fábrica através das revendas e chegando na fábrica, todas da mesma família são vertidas dentro de uma embalagem plástica grande dessas aí para serem reutilizadas. E as latas são também reprocessadas. Então se produzem cores de tintas recicladas, onde ela entra na faixa de 30% de tinta reciclada com 70% de tinta nova. Então se produzem cores que não são muito vivas, são como vocês estão vendo, porque a mistura de várias tintas tende ao cinza, né? E o cinza então vai destruir um pouquinho a cor. Mas nos Estados Unidos, obras públicas em alguns estados é obrigado a consumir esse tipo de tinta. E esse tipo de tinta, o fabricante tem compensações de impostos por estar produzindo esse tipo de tinta. Ou seja, ele já vendeu a tinta, já pagou imposto, então ele é beneficiado, né, com redução de impostos. Então o fabricante vê uma vantagem no processo porque ele pode reduzir impostos e melhorar o preço. E o Estado americano motiva o consumo da tinta para ser aplicado em obras públicas. Então, se forma um sistema fechado, né, de fabricação, consumo e reutilização de tinta. Era isso, esse módulo se encerra aqui, né, depois nós vamos ter mais 3 módulos na sequência. Ok? Muito obrigado.